Salve, salve galera! Mais um videozinho aí da nossa saga do MS1. Hoje eu tô com a camiseta da Semana da Infra de 2020 todos. Foi a 13ª edição, não lembro o ano. O último vídeo eu tava com a do ano... Essa foi 23. 24, o último vídeo eu tava com a de 2024. É um evento que acontece todo dezembro. Eu não perco, infelizmente em 2025 não pude participar, eu tava num evento familiar. Tô aqui com a minha canequinha do... Vamos ver, filma. Do Cidadão na Rede, um projeto sensacional do Nick também. Tô me inspirando no canal gringo, Craft alguma coisa. O mocinho toma cerveja e como eu não bebo mais, a gente vai de cafezinho. O pessoal pediu no último vídeo pra eu falar do NVMe 2, que é esse carinha aqui. Eu não tenho muito pra falar dele. Fisicamente ele é uma carcaça de alumínio. Assim, eu tenho até melhores, mas é uma carcaça de alumínio, é um Samsung. Eu acredito que ele vai entregar aí na casa dos 4 a 5 GB de gravação. Porque o que ele tem de especial não é o que tem dentro, né? Mas é a carcaça de alumínio que dissipa calor. Eles optaram por fazer essa parte de manter esse encapsulamento, o 2, com SSD, porque o mercado já estava adaptado, né? Desculpa, SSD, esse tamanho de 2.5, que é padrão servidor, todos os SaaS usou, então é um padrão bem consolidado esse 2.5. Então, eles são idênticos. Na verdade, esse é 1.8, né, que ele é mais fininho. O 2.5 é o HD mesmo, esse aqui é 1.8. Eu tenho até um casezinho ali, eu vou pegar era comum antigamente você comprar um SSD e vir um espaçador para ele atingir a largura de 2.5, porque alguns cases exigiam isso de notebook. Hoje em dia todo mundo já se adaptou, não precisa mais disso. Então eu vou fazer, assim que concluir essa parte de apresentação do que eu pretendo fazer, essa jornada a gente vai estar fazendo, ela tem mais detalhes térmicos, porque hoje o desafio é térmico, a gente não tem muito o que fazer de estrutura de dados, de chip, de interface. Isso a gente já atingiu a maturidade, o mercado atingiu a maturidade muito grande. Então assim, o desafio hoje é térmico, por isso que esse encapsulamento tem modelos para servidor desse mesmo encapsulamento aqui, mas ele custa caro, muito caro, e o mercado não aderiu muito. Eles chamam de all flash. É caro, mas é muito, muito caro. Quase 4 vezes mais caro do que um desse. Então, isso aqui consolidou. A gente tem um servidor HP Gen 10 que ele tem 8 BIOS desse. Então, a gente consegue um desempenho brutal com 8 desses. E uma densidade muito boa, né? Porque isso aqui tem 1 TB. Os SSDs mais comuns, assim, que são preços acessíveis, são os de 480. Não vou entrar aqui em muito detalhe, mas um resuminho rápido. Na verdade ele tem 512 e esses 32 GB de diferença que a gente tem de um SSD para o outro, de um SSD, do que tem real para o que fala que tem, que aparece para o sistema operacional, porque na verdade esses 32 GB foram reservados para quando falhar alguma coisa, porque falha, esses flashes vão falhar, ele já tem uma área de troca, aquele famoso bad block dos discos mecânicos, é basicamente isso. Então, quando você compra um de 512 de verdade, na verdade, eles são mais caros justamente por isso, porque ele provavelmente não tem dies redondos assim para fazer, então ele deve ter uns 640, uns 720 e te entrega 512. Ele tem uma grande capacidade de manter esse bad block. Não é tão eficiente assim, ele não é melhor do que esse, na verdade o contrário, você paga caro e você perde muito espaço, porque ele não consegue aproveitar tudo, porque o die é o mesmo. Eu falei que eu não ia entrar muito em detalhes, a gente pode fazer um vídeo só sobre saúde de SSDs, né? Mas o que eu queria falar com vocês hoje, assim que a gente concluir esse vídeo aqui, né, eu precisei trocar a minha base aqui, porque o pessoal da edição reclamou que preto no preto ninguém enxerga nada. Então eu não tenho nenhum outro, isso aqui é da minha área de café, eu roubei lá, né? Eu nem sei onde eu comprei isso. E o que acontece? A gente tem um desafio térmico aqui. Eu tinha um plano, eu tinha muitos planos,
para esse NVMe, para o M2, para fazer um grande mix de SSDs, de NVMe's, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu tenho aqui um NVMe U2, né? A gente já falou dele, que ele tem uma interface muito parecida com a SATA, mas com mais vias, né? Aqui atrás eu tenho contatos, e no SATA eu só tenho contatos de um lado. Eu tenho uma fotinho no último vídeo explicando esse conector mais detalhado. E aqui eu tenho um Saboro 2, né? Ele é um Saboro 2. O que ele faz? Isso aqui é um divisor. Opa, meu Saboro 2 está de cabeça para baixo. Por que Saboro 2? Porque ele parece um O2, ele tem as interfaces aqui, mas aqui dentro a gente pode colocar 2 discos. É claro que se você não pode, ele não é um hardware muito especial, isso aqui vamos chamar de uma plaquinha burra. Eu posso colocar um NVMe, um disco NVMe mesmo, puro, e ele vai usar X-Lanes, e se a placa tiver compatibilidade, eu posso usar um NVMe SATA com esse slot, ele chama M2B, ele tem um desempenho inferior, óbvio, isso aqui vai limitar, como ele é SATA, ele está ali no limite do teto do SATA, 550 megas de escrita, e esse cara aqui vai atingir seus 4, 5. Infelizmente, ou felizmente, a gente é regido pela física, então eu não consigo fazer aqui uma estrutura de dividir em ímpar essas lanes. Então, por exemplo, se esse slot tem 4 lanes, eu só consigo dividir em pares. Então vai ser 2 para o NVMe e 2 para o SATA. Ou 1 para cada. Eu não consigo ter ímpar, 3 para um e 2 para outro, porque é uma estrutura de 1 para lá e 1 para cá. É tipo aquele algoritmo que a gente tem de Hodgkin Robin. Então ou eu uso 2 e 2, ou uso 4, ou uso só 1 ou 2. Essa é a estrutura. Eu perguntei pro ChatGPT se ele tinha a funcionalidade de bifurcação, chama PCI bifurcação. Em inglês tem um nome melhorzinho, mas o objetivo nosso aqui é falar infraestrutura em português. Esse cara é bifurcado. Basicamente você tem lanes ali, e o que você vai fazer? Você vai jogar, dividir elas igualmente, como eu já tinha explicado. Tem um canal gringo, Craft alguma coisa, eu vou pedir para colocar o arroba deles aqui. Eu gosto muito do canal dele, ele é muito legal, sempre acompanho, me inspirei nele para fazer esses vídeos também. E o que ele fala? Lá, eu acredito que foi uma matéria paga, então provavelmente quem deu o release foi o próprio fabricante. O fabricante disse, ou ele disse no vídeo, né? Não tenho essa informação precisa, que ele tem a bifurcação. Então assim, como teve esse release, imaginam esse release que eles tiveram, o que acontece? Ele fala que não tem. Então eu vou precisar fazer um teste prático disso, né? E para isso eu vou sacar minha carta aqui do Exodia, minha cartinha do Exodia aqui, que é o quê? Isso aqui veio com hardware, da MSI. Eu tenho um slot M2 aqui, e ele converte para o 2. Né? Vou pedir para o editor colocar uma fotinha, porque isso aqui é muito pequenininho. Eu tinha uma esperança de usar esse cara, mas infelizmente eu não vou conseguir fazer isso muito bem, porque ele fica de cabeça para baixo. Se ele fosse o contrário, fosse assim, eu teria mais flexibilidade para usar discos. Porque eu tenho medo do calor. Né? Essa Kingspec tá com uma fitinha térmica, ela não é das melhores, mas ela é boa. Eu tenho por metro, a gente compra centímetros cúbicos, que são quadrados para a gente recortar o tamanho que a gente quer, mas eu tenho milhares dessas pastinhas térmicas. Eu tenho uma de boa qualidade, essas que vêm não são das melhores. Eu mantive esse Kingspec o máximo que eu pude, essa segunda gravação desse vídeo, que eu esqueci de trocar a camiseta. Eu gosto muito, eu vou colocar aqui na minha parede de lembranças aqui, para eu lembrar dele. Ele já vem com uma mantinha térmica, mas ela não é muito grande. Então, provavelmente, eu queria usar esse cara aqui, nessa configuração. Mas, infelizmente, ele não cabe, porque quando eu instalo esse NVMe aqui e tento colocar aqui, ele não cabe, ele força a placa. E como essa placa eu provavelmente não vou conseguir comprar em qualquer lugar, ela não vai ser fácil, eu imagino, né,
que, que se eu quebrar ela eu não vou conseguir repor. Aqui tem uma data de fabricação 2023, eu comprei em 2025, então isso aqui deve ter produzido de batelada. Se a gente achar isso no AliExpress, logo, posso tentar fazer coisas exóticas, por exemplo, lixar isso aqui, porque é um alumínio, é mole, né? Então a gente pode fazer isso e conseguir usar. Eu não tenho nenhum NVMe de altíssimo desempenho para precisar usar esses dissipadores obrigatoriamente. Eu posso simplesmente usar essa pastinha térmica para melhorar e usar alguma coisa como uma chapinha dessa, que é o que a Asus fez no meu notebook. Eu fiz isso, na verdade não fui eu, foi o Gui lá da Tag Games, ele fez isso no meu NVMe, eu fui lá para fazer uma outra coisa e falei, pô, você não tem? Ele pegou uma carcaça uma chapa de Xbox 360, fez uma dobradura para mim e fez a instalação. Então eu provavelmente, se eu não conseguir usar isso aqui, eu vou usar só esse dissipador térmico e vou buscar mais chapas lá e vou produzir a minha dessa com uma qualidade um pouco melhor. Vou fazer um vídeo rápido explicando qual a diferença dos... Quando a gente escolhe um SSD, um heat pipezinho desse, um dissipador. Esse aqui ele tem uma massa ok e ele tem aletas. Então ele, se tiver uma ventilação forçada, ele vai ter um bom desempenho, mas ele não é especial para passivo. E como ali eu não tenho um ventilador na área que eu instalo esse M2, a gente olhando lá na placa a gente vai ver, eu tinha a esperança de usar esse cara aqui. Eu acho que eu não vou conseguir usar ele também, mas esse aqui talvez eu use nos outros slots, porque quanto mais dissipação passiva, melhor, porque esse calor vai ser jogado para fora. Esse cara aqui, ele não é dos melhores. Ele foi feito para... Eu comprei ele sabendo disso. O ideal é que ele fosse... Vou fazer um close mais... Que ele fosse reto aqui, mas ele não... eu não achei. Talvez a gente ache alguém que trabalha com usinagem aí no Brasil, a gente fabrique isso por encomenda. É caro, né? CNC é caro, mas se a gente conseguisse fabricar um parecido com esse, nas alturas certas, com a massa boa, a gente pode ter uma dissipação melhor. Eu tenho, esse aqui é baratinho, né? A gente usa ele porque ele é um coringa, eu posso usar tanto o SATA quanto o NVMe, mas eu tenho um desse, uma carcaça dessa, porque isso aqui é uma latinha bem vagabundinha. Eu tenho um desse com alumínio macio, é uma massa de alumínio que foi só usinado o espaço para o NVMe. Ele dissipa muito melhor o calor, então eu imagino que a gente vai ter essa parte de dissipação térmica melhor. Quando a gente abrir ele, a gente aborda mais um pouco. Entrou uma ligação aqui, o Gui corta. Meio-dia 2, já estou entrando. E aí aqui a gente tem um chip, um die de 3. Esse aqui, cara, precisa muito mais de um dissipador do que esse que só tem um die só. Então, se eu usar esse cara, eu me reservo, eu não preciso desse dissipador, não sou obrigado. Esse aqui é um chip mais moderno e mais novo. Esse cara aqui tem 3, então ele esquenta mais do que esse. E quando a gente tem que nem um ambiente que vai ficar 24/7, esse calor é meio acumulativo, porque o dia inteiro ele tá ligado. Então eu tô tentando o máximo fazer com que a dissipação passiva funcione, por causa de ruído e por eficiência térmica. Quanto menos você gira fãs, mais energia você tem, ou menos energia você gasta. Apesar de ele estar gastando hoje 20 ponto alguma coisa de watts, que é muito pouco, eu ainda quero ajustar isso. Eu acho que eu consigo fazer um overclock de low para baixo, né? Um overclock inverso, um sabor overclock, e conseguir baixar o clock dele para poder fazer a frequência do processador para gastar menos. Isso vai ser a minha última etapa dessa jornada. Eu vou fazer um videozinho rápido agora sobre esse cara, num formato em pé. Vou fazer o teste do SSD que eu tenho ali. Eu ainda não tenho... Eu instalei um Windows ali para fazer o Crystal Mark. Crystal Mark? O Crystal Mark. Para poder fazer essa captura. Vou tentar achar isso via CLI, se tem algum monitor que vai conseguir ler esse NVMe, para a gente ter
uma prova de dois, o que o Proxmox entrega para VM e o que realmente tem ali, porque tem uma camada de controle nos NVMe, então eu vou tentar achar esse delta e mostrar para vocês. E vou tentar fazer a utilização. Eu vou ver qual tem o desempenho melhor desses dois. Eu imagino que esse cara aqui são idênticos, só que esse vai gastar menos energia. Então provavelmente isso aqui vai ser o cache do meus FS. E por que eu vou usar esse cache? Para economizar memória RAM, porque todo mundo sabe, a memória RAM está sendo vendida por quilo. E em breve a gente vai ter novos desafios aí. A gente vai fazer um testezinho rápido do Crystal Disk Mark. E aqui do lado eu estou monitorando o uso de disco por parte do próprio sistema operacional, que a gente vai fazer por dentro de uma VM Windows que eu tenho aqui. Instalei só para isso, porque esse cara é bem amigável, assim, ele é bem amigável. Temos alguns gatos rondando aqui. Então presente I/O 19%. Aqui ele não vai atualizar. O nível de ruído aumentou bem. Estou monitorando o servidor inteiro, então não temos um aumento de uso de CPU, que é o esperado. Com a VM1, onde baixa o name é the guard. Memória 4 GB, uso da CPU 5.1. Tá rodando os testes aqui ainda. 19% de uso, I/Os 24K, ele não lê, provavelmente porque é um LVM. Vou achar um jeito de monitorar. Agora aqui sim, ó, o C5 entrou em Power State, ó, ele usou muito e a trend trocou, olha, ele concluiu aqui. Ele tá fazendo mais um ainda. Entregou o resultado. Então, 4, 2, 100. De leitura, agora vai fazer de escrita. Até onde eu sei, todos os meus NVMe são nessa faixa, não fogem muito. Qual core que ele vai pegar agora? Vamos lá. O gato saiu? Vamos, gatinho. Vem, pire. Isso. Temos uma resgatadinha aqui, a Piri. Aqui temos um processador em 91%, migrou a tarefa, concluiu a primeira tarefa. Ele provavelmente vai começar a segunda. Começa a zona aquecer, ele provavelmente vai jogar um pouquinho mais para cima. Temos uma carga distribuída, 4072, ele jogou ímpar, jogou um para cima. Os meus, assim, preciso pegar o datasheet certinho e ler, mas aparentemente os cores de potência, os P-Core, são do 0 ao 9, esses aqui que estão sem uso, estão todos em idle, são os de eficiência. Aqui temos uma zona quente perto desse cara aqui. Aqui está tudo na faixa dos 70, aqui 80, 80, 80, 80. Agora ele jogou um C5 aqui. Vai dar a mesma faixa, o próximo já começou? Não, só achei um jeito de monitorar. É 40K, ele não está lendo, provavelmente por conta do LVM, porque o LVM não está listado aqui. Eu não sei se eu consigo ler. A interface é NVMe, eu não sei se consigo pegar uma banda passante ali. Nós temos o primeiro teste, não tem otimização de hardware nem nada, desculpa. Otimização de... Dá para exportar? Save image. Que chique. Clássico, área de trabalho, nova página, testes. Isso daqui é o NVMe 1TB Minis Forum. Foi o que veio com eles mesmo. PNG, BBB. Esse é o default. Esse é o que veio. Agora vamos desligar. Instalar o U2 que está todo mundo pedindo. Vou manter o
Aqui eu ainda estou mantendo, ainda não fiz os FS. Posso fazer agora também? Vou só desligar ele para começar a mexer nesse hardware, porque tem bastante coisinha para fazer no hardware ali. Precisava ter esse teste do Windows para poder ter uma linha de base. Então, eu sei que esse cara está instalado. Eu não lembro onde eu instalei. A gente já descobre onde eu instalei, porque temos 3 slots para testar. Direita, que diz que é mais performático, o do meio e o do canto inferior. Esses 2 são menos performáticos e eu não lembro de cabeça qual é qual. Mas a gente vai ver com o senhor editor. Esqueci de ligar a iluminação, eu tô com a cara preta. O seu editor vai brigar comigo. Mas bora lá. Vamos ligar as iluminações e começar os primeiros testes aqui. Tivemos um problema. Eu acabei não trocando a cena no OBS e eu perdi algumas coisas do boot. Só uma recapitulada rápida. O NVMe não foi reconhecido, o 2, ele está instalado, ele está esquentando, mas ele não foi reconhecido. O Linux não acha ele. Agora eu vou tentar, ele é um Gen 3, eu vou tentar conectar na BIOS. Eu vou conectar na BIOS e vou precisar pegar o meu teclado aqui. E vou tentar ver se eu trocar ele tá como Gen 5 ou tá como automático, e eu vou forçar Gen 3. Se não resolver, eu provavelmente vou ter que separar esse U2 para um teste só dele, um vídeo só dele, porque eu vou precisar. Eu já mandei mensagem no LinkedIn para Minis Forum, já entrei no Reddit de um fórum, Minis Forum. Aí falta mais um fórum e mandar e-mail no suporte para ver se eu consigo. Eu tô esperando a confirmação das linhas PCI que eles me passaram. Que eu vi na internet, mas eu queria uma informação deles oficial. Porque o pessoal pegou? Esse é o MS01. E aí o que eles estão dizendo que provavelmente é o mesmo, porque o hardware é muito parecido, é o MS-A1. Mas eu queria ter essa confirmação deles se tá certo, se é Gen 3, Gen 4. Vou ver se eu consigo um diagrama daqui a pouco, para quando a gente for começar os testes mais pesados de performance de cada interface, né? São 3. Se esse U2 funcionar, porque não tá funcionando nem com o da Samsung, e aí o meu sabor U2 talvez não funcione. Pouco desapontado, porque eu quero muito que esse U2 funcione. Se for o caso, a gente espera, segue os testes com as outras configurações que eu posso fazer, e faço um episódio só sobre o U2. Aí agora eu vou, se eu não errar, eu vou clicar no gravar tela, vocês estão vendo a minha tela, e eu vou trocar para o HDMI, e vocês veem o meu amadinho MS1. Tem um pequeno lag ali, mas aqui não tem lag, só preciso ajustar isso. Então a câmera está aqui e eu estou olhando para lá. Vamos lá, init 6. Aqui já reiniciou, ali ainda não, tem um pequeno lag. O microfone está funcionando, mic Wi-Fi tá sim. Vamos lá. E abemos boot. Vamos trocar de mouse para eu não errar. Eu não gosto de BIOS com mouse, mas é o que a gente tem para hoje. O meu monitor ainda não subiu. Muito mais fácil para mim aqui. Então vamos lá, setup. Parou de usar? Não, tá dando uma quicada aí, vocês estão vendo uns artefatos. Avançados, onboard device, display, interface gráfica. Aqui a gente tem 2 opções de PCI. SA, que eu já esqueci a sigla. System Agent, tá aqui, André. SA, o System Agent. Isso aqui, na verdade, é diretamente conectado na CPU. Isso é direto na CPU. Isso aqui não passa pelo chipset.
PCI 4x, SPD não, o 4 está ativo, o slot está ativo, o PCI Speed está em alto, forçar em 3. Podemos desligar as placas de 10 GB? Não, não vamos. Vamos voltar aqui e a gente tem aqui. Eu não lembro a sigla certinha, o palavrão, mas isso aqui é o chipset. Então a gente tem as vias conectadas na CPU até o chipset. Do chipset temos mais 2 canais. PCI 3 está ativo para usar SSD, que é esse carinha aqui, né? Que ele tem um limite de 550 GB. Mega, André. 550 mega. Tá ativo o SPDM, não precisa. PCI 3.0 X2. Então temos uma interface 3.0. Então uma delas é X4 e outra é X2. Ativo. Eu já sabia que a interface de 2.5 ela estava no chipset, já tinha visto isso. Tá ativo, ela tá com um ativo na bridge. Vamos desativar o Wi-Fi porque eu não estou usando. Não, vou deixar ativo porque isso aqui é aquela portinha pequenininha de 1x. Chamaram de Wi-Fi, mas é uma porta X1 e eu pretendo deixar o sistema operacional aqui. Porque o que acontece? Depois do boot, todos os dados são carregados em RAM, a sua maior parte, e ele trabalha ali. Você não tem uma carga de trabalho grande. Então, provavelmente aqui, estou esperando chegar da China, tá em Curitiba, né? Santa Curitiba. Mas aqui vai ser. Então eu forcei do outro lado ela como GP 3 Gen 3, né? O áudio vou deixar ativo. DeepSync, Deep55 tá ativo. SRAV, é esse cara aqui que faz emulação, tipo um hardware offload. Ele virtualiza a placa de rede e as VMs têm acesso à placa fisicamente. Isso dá uma otimização de driver de rede gigantesca. Isso fica assim, imperceptível a diferença de um bare metal e de uma máquina virtual. Isso aqui é incrível. Sobre o 4G Decode, eu esqueci o que é o 4G Decode, mas se eu não me engano é 4 GB de endereçamento. Eu não lembro mais qual é essa funcionalidade. Eu precisei mexer nisso numa placa Xeon da China, que eu precisei desativar ou ativar. Resize Bar Support, DMA, que é o Direct Memory Access. Sim, deixamos ativos. O IOMMU ativo, memória máxima de frequência automático e boot room. Não temos mais nada para ver aqui? De dispositivos, vamos dar uma navegada aqui. Hardware, ACPIs, configurações, restore, lost. Sempre ligado, Wakelan ativo, RTC Walk, esse aqui eu preciso ver o que é. Select Time, deve ser uma versão nova do Wakelan, eu preciso entender que esse eu não conheço, essa terminologia nova para mim. Monitoramento, CPU está aqui, 55, CPU fan, modo automático ligado o tempo todo. Você tem aqui os targets de temperatura, os PWM, M2 Fan Smart Code automático, ele está desligado, ele deve estar reclamando horrores. Posso até ligar ele, é difícil, mas eu dei uma olhada rápida no Dr. Google e algumas informações falaram que podia ser thermal throttling, por isso que ele tá. O thermal throttling tá dando português temos problemas para aquecimento. Ele tá ele tem um target, né? Ele tem um valor de temperatura, então assim, 45, ele tá atingindo essa temperatura e tá capando ou falhando. Posso ligar o fan porque ele pode ter esse controle. Um servidor da HP que a gente tinha, o DL20, acho que é o DL20. Quando a gente instalava o NVMe, a fan disparava, porque tinha que comprar o NVMe original da HP que tinha um sensor de temperatura dentro dele, que a BIOS lia e controlava a fan. Na falta desse sensor é ligado o tempo inteiro. Aqui, como não tem a fan, ele tá sem M2 Fan Speed, tá sem nada, eu vou ligar ela, porque pode ser isso, pouco provável, mas pode ser.
Stack de configuração, Network Stack, Enable, não quero, não quero e não quero. Não quero. Isso aqui são instalações boot e instalação via placa de rede. Não vou usar. E extras. Intel Controller, o Link Stage desconectado e tudo mais. É através disso aqui que a gente vai configurar o Intel. Não tem senha atual, precisa ver como é reset, eu já esqueci. Boot, tá aqui, no Lock Stage On, PVA Proxmox, tudo bonitinho. Driver Priority, Proxmox, Uxie Kingston. Eu já formatei todos eles. Por que esse Kingston tá aparecendo aqui? Que triste. Mas bora lá. Sair e salvar. Sim, e vamos dar um Power Stage Off na força bruta com ele. Sacar o. Assim que ele ligar. Gente, não posso ligar o fan a quente. Não é difícil. Eu acho que não, né? Será que eu consigo? Tinha dois parafusos perdidos dentro do chassi. Perigo para dar curto. Eu provavelmente não coloquei eles com força. Eles não servem nos SSD, já testei eles. Por que você entrou nessa tela? Vamos dar Ctrl Alt Del. F10, ESC. Por que você foi? Vamos ver se agora ele liga. Porque eu só preciso testar. Agora trocamos de mouse. Temos boot. Aí. Agora a gente vai fazer uma troca. E agora quebrei aquele cabinho para facilitar minha vida e agora ele fica desencaixando. Eu perdi alguns minutos aqui esperando. Então vamos trocar aqui. Vem para cá. Vem para cá. Vamos atualizar. E esse filho da mãe deve ter mandado IPv6 de novo. Eu preciso fazer um script para automatizar isso. Mas a UbiKit me insiste em não ter suporte DNS V6. Vou ter que jogar isso dentro do meu Vanguard. Discos. Samsung. Uma das duas coisas funcionou. Ou eu consegui ou era o fan, não vou desligar ele agora, mas ou ele funcionou. Deixa eu adicionar um hardware. Adicionar hardware, PC device, eu consigo passar ele? Não. Tá, adicionar. Não consigo. Hard disk. Consigo passar ele inteiro? Não, vou ter que criar um volume. Então vamos criar um volume. Criar volume grupo. Nome NVMe U2. Opa! André, teclado errado. NVMe U2. Adicionar o armazenamento. É esse? Isso, 1 tera. O próprio. E ele está aqui bonito, disponível. A gente vai adicionar um hardware aqui. Adicionar um disco. NVMe U2. Com 100 GB aqui. Não faz diferença nenhuma. Backup. Não vamos emular SSD, porque na verdade isso aí é. Juro, Windows. Juro que eu vou ter que reiniciar. Meu Deus. Que triste. Console. Deixa eu conferir se vocês me veem. Vocês me veem. Eu já errei uma vez, né? Não vou errar de novo. O duro que isso aqui. Então, uma bomba atômica. Acertei senha de primeira. Vou minimizar esse cara aqui. E se eu tiver que reiniciar vai ser uma tristeza. Explorar. Gerenciar esse computador. Mais opções. Gerenciar. Vamos ver se ele reconhece o disco. Forçando. Ações. Riscan. Riscan disk.
Não, vamos ter que reiniciar. O Windows às vezes se perde, então eu vou desligá-lo. Já aproveitei para logar no Windows. Eu renomeei o nosso último teste, que foi de 4,5 GB, naquele NVMe que veio com o 2. E tirei umas fotos com a câmera térmica também, porque tá um pouco quente aqui, o NVMe tá quente, ele tá passando esse calor para a CPU. Então minha ideia de deslocar o calor não foi das melhores, porque ele acaba ficando no mesmo lugar aonde eu tenho CPU. Então esse U2, eu imagino que o meu case seja esquente menos, mas esse da Samsung esquenta. Vou pegar uns sensores depois e colocar uma fotinho aí. Eu renomei nosso teste porque ele foi feito no slot 3, que está conectado diretamente ao CPU. Já agora ele está conectado via chipset. Teoricamente ele tem que entregar um golinho a menos, ou a latência tem que ser um pouco maior. Aqui a gente não vai ter essas medidas de latência, mas a gente vai ter... Eu vou fazer do disco C, que é o mesmo teste, né? Repetir ele aqui. E temos aqui... não, André, é aqui mesmo. I/O delay tá zero, porque não temos um ZFS, então não tem porque ter um delay. Não temos nada no nosso load, nosso uso médio. Estamos usando apenas 7 GB de RAM. Um para o sistema operacional, 1 para cá e 4 para cá, 6. Tá nessa média aqui de 7. Espaço a gente está usando bem pouco. Aqui ele está pegando... temos aqui... nada. Tá. Eu estava usando o Bmon. B-top. Tá, a janela é pequenininha. Rismunga. Ele não pegou o I/O. Fiquei triste. Porque ele provavelmente é um LVM. E por isso ele não tá lendo. Eu tentei outras coisinhas, mas aqui a gente pode ver o... Opa! A diferença foi grande. Ora! Vamos precisar de mais testes. Mas olha, a gente saiu disso aqui, conectado diretamente ao processador, para isso aqui. É gigantesco. Precisa fazer conta, mas é 1/3. É isso. 1/3 de desempenho. Cai bastante. Não esperava. Não vejo um problema, porque eu não tenho uma carga no meu sistema operacional grande, mas nesse slot, diretamente no processador, é onde tem que ficar os melhores discos. A carga foi... Ele ainda está fazendo o teste, mas a carga foi grande. Eu não vou começar outro teste. Nossa, aqui a gente tem o Bmon. Tira a mão da boca, André. Olha isso. Não temos I/O, que triste. Agora sim, a NVMe. Vamos ver o quanto a CPU chora. Ouvir os tambores. Esperava um desempenho maior. Temperatura? É um Gen 3. Um Gen 3? Ele tá uns 3,5. No melhor dos mundos, sem estar super aquecendo, vamos dizer assim, 3 GB 2.2. Eu sabia que eu tinha vaga lembrança que ele não me encantava. Um PCI Gen 3, 4 linhas, o 2. Temperatura de trabalho até 70 graus. Acima de 85 de considera não. Umidade. Voltagem 12 volts. Máximo 10 watts em idle 4. Vamos ver. Nós tínhamos 20 watts de consumo nessa tomadinha. É tão pouco que às vezes eu nem culpo a tomada por não conseguir reconhecer essa energia. Mas temos incríveis 47 watts de potência. Meu amperímetro não está aqui, eu vou tentar arrumar uma tomadinha. Vou cortar o fio dessa extensão, porque eu estou colocando tudo
a fonte, essa fontezinha Megazord, e ele estão dentro de uma régua onde tudo que eu estou ligando nele, eu ligo nela. Então, não tenho como pegar como estava antes, só se eu desligar e pegar de novo. Vamos tirar um print para dar para o editor. Lá ele. Então temos 45 watts. Bichinho dá uma choradinha, né? Vou tentar fazer um teste na CLI dele para ver se ele tem um desempenho diferente, mas aqui o teto dele era 3.200, é isso? 3. A gente construiu, ele entregou um pouquinho mais, um golinho a mais. Cadê aqui? Não, André, errei de novo. Aqui. Eu tenho 3, não, e aqui ele entregou de escrita um pouquinho menos. É normal disco de data center ter menos escrita do que a leitura, porque a gente mais lê do que grava, então isso aqui tá super ok. Eu vou tentar fazer a melhor de 3, rodar isso algumas vezes. Vou colocar o ar-condicionado no máximo, agora estamos em 24 graus, eu vou baixar essa temperatura para 18, que é o mínimo que ele tem. Vou deixar ele fazendo muito barulho para ver se essa temperatura interna dele baixa. Por enquanto é só, eu volto já com mais testes aleatórios. Vou testar o Sabor, o 2, mas o pessoal que tava achando que seria o mega desempenho, eu já sabia, eu não quis dar spoiler, quis mostrar rodando, não lembrava de cabeça, mas eu sabia que ele é um NVMe Gen 2 assim, standard. O que ele tem é a quantidade, posso até procurar aqui, mas ele tem uma quantidade de horas, né? São, quanto isso aqui? 2 milhões de horas, 5 anos. Então, assim, ele tem uma gigantesco o quanto ele vai durar. É durabilidade. Ele não é uma Dodge Ram, super rápida, mas ele é um carro que vai durar, assim, um Mercedes, assim, aquele Mercedes 11 que tá aí há 40 anos rodando. É isso. Ele não ia encantar, eu sabia disso, porque o segredo dele é exatamente durabilidade. Ele suporta 2 milhões de horas de trabalho, 5 anos antes de fazer qualquer coisa. E o TBW dele tá em... tem muito número ali aqui, mas são 100 milhões de gigas, de teras de escrita. É muita coisa, assim, se a gente comparar com outros, vocês vão ver que é bem diferente. Voltando aqui, vocês veem minha tela, já fiz tudo que precisava fazer, e aqui eu vou testar o King Spec. Começando o teste, eu acredito que ele vai entregar os mesmos 3 GB. Aqui, disco, King Spec, tá bem pequenininho, mas King Spec. Disk. Ai, não. Desencaixou. Tá aqui. O King Spec tá aqui bonito, cheiroso. 1 tera passou Smart. Tá com uma NVMe, tá 10% de uso. Uso provisionamento inteligente. No caso, eu não uso, né? Seria esse. Mas eu prefiro usar o NVMe normal. Olha, o mesmo slot que o Kingston entregou 3.5, esse Kingston aqui é bravinho, hein? Ele tem 2 die, calor. A minha câmera térmica ela não grava e ela também não tem como conectar USB, é só mass storage, e ela não tem uma saída HDMI qualquer. Vamos ver. O Kingston é o mais frio e o King Spec tá torando. Então a gente vai precisar... Tem aquele chip que eu acho que é o chipset, só pode ser o chipset. Uau! Que desempenho de merda da escrita. Thermal throttling? Eu vou devolver, bom, no caso instalar nele, o original da Kingston que veio nele.
Eu acho que não é temperatura. E o último teste que falta é... Estamos sem, né? Deixei sem, disse que podia ser isso, falei que não ia testar, mas eu acabei precisando testar porque eu desencaixei e tudo ligou. Tô triste, porque esse SATA não funcionou. Ele tá aquecendo, mas ele não tem nenhum LED. Então eu não sei. Mas o desempenho pífio aqui, não sei se é thermal throttling, faz muito tempo que ele tá parado. Eu tava jogado numa gaveta, eu roubei ele porque tava roubando, eu roubei literalmente tudo que tava ali. Minha sorte é que eu coloquei ele no slot mais performático. Não troquei para M2. Eu tirei o slot e não troquei. Ele pode estar com um problema, então não valeu meu teste. Voltamos aqui, rodei o teste de novo, tive literalmente o mesmo resultado, com o termal, a chave no lado do M2. E é isso. Não sei. Vou testar numa outra interface que eu tenho aqui. Triste, porque acho que ele morreu. Não lembro onde ele estava. O smart dele deu como pass. Sem qualquer informação. Espaço disponível, 42 graus Celsius. Vamos fazer um pass-through dele para 52, os sensores, ele não está dentro da temperatura de trabalho. Erro e informações de entrada. Talvez ele tenha morrido. Eu vou colocar ele num case. Não vou colocar no case porque eu não tenho case aqui comigo. Tenho sim. Então assim, tinha expectativa do meu sabor NVMe U2 funcionasse o Serial ATA, mas não funcionou. Vou tentar testar esse SSD, então provavelmente amanhã eu vou no escritório. Acho que eu vou fechar essa saga por hora aqui. Vou fazer só as fotinhos, então vai ficar a configuração um Kingston, Western Digital, e eu vou tentar testar esse King Spec. Se eu não conseguir, se ele entregar esse desempenho mesmo, ele estiver morrendo mesmo de verdade, as horas dele de trabalho, tudo estiver chegando na reta final, não tenho por que continuar usando ele. E o NVMe, e por enquanto, por hora, o melhor NVMe foi o da Kingston. Eu não lembro como ficaram os testes, não fiz testes esse eu não fiz teste. Vou fazer as fotos, vou fazer um short aqui do NVMe U2, vou tentar mostrar na tela os resultados, e eu só não sei como fazer esses shorts, mas força e fé, né? Obrigado, até a próxima. Vou fazer aquele clássico: curta, comente, compartilhe, manda pro coleguinha, fala: olha, se tem um retardado ali que arrancou um NVMe de 2, 3 mil reais da máquina rodando porque ele não prestou atenção que a máquina não tinha desligado. Conta pros amiguinhos que ele tá lá fazendo presepadas. Por inexperiência? Não. É porque chega uma hora que você fica tão acostumado que você esquece. Você fica desatento de tanto que você faz, uma hora você erra. Eu acredito que vai funcionar, não vai ter problema nenhum, até um bom teste. Vai dar, se der ruim, diz que dá mais view, né? E é isso, galera. Obrigado, é nóis!